Aquele bom dia para você, já começando a nossa live, do nosso formato, né? E glória a Deus por isso, né? Por esse tempo de lives diferentes, né? Nós estamos aqui de volta ao nosso quadro, de volta à palavra, de volta a tudo que vai nutrir a nossa vida, já glorificando o Senhor, glorificando o Espírito Santo, porque nós às vezes não entendemos a forma que o Espírito Santo atua, mas nós sabemos que sempre vai ser para o nosso bem. Uma coisa que eu queria muito aqui colocar para vocês é assim, enquanto que eu estou impactada, eu falo que eu ainda estou um pouco digerindo, né? Porque nós voltamos lá da Europa, né? No dia 28, no dia 29 desse blackout, esse tumulto todo que está acontecendo lá. E eu vejo a mão de Deus poderosamente nisso, né? Não porque somente nós não estamos lá nesse momento, mas nós estávamos em terras desconhecidas, numa língua que nós entendíamos de uma certa forma limitada. E eu vejo a mão de Deus muito poderosa nisso, quer dizer, o quanto que o tempo ele é precioso. Eu fiz uma reflexão nisso até nos stories. O tempo é a coisa mais preciosa que nós temos. Porque talvez se nós deixássemos para ir ficar mais um dia lá e talvez ficássemos mais um tempo lá, não seria apropriado para o tempo de Deus. Então muitas vezes o não de Deus é o sim com excelência. Porque nós teríamos deixado de viver as bênçãos que nós vivemos, porque talvez traríamos uma tensão, algo ruim. E a gente precisa estar orando, porque são sinais, né? Eu acredito, pelo menos é a minha visão, dos fins dos tempos, nós temos que estar alertas e vigilantes. E a palavra hoje, Gênesis 6, vai falar sobre isso. Já vamos para a palavra para entender o que Deus quer falar conosco, amém? Bom? Tá com saudade da Tânia? Vamos nós aqui então para a palavra Gênesis 6, onde o Senhor vai falar conosco. Espírito Santo, seja muito bem-vindo nessa live. Essa live é conduzida por Ti, que Tu venha trazer a sabedoria necessária para o nosso discernimento hoje dessa palavra. Amém? Lembrando que tivemos a criação. Da criação, Deus começa a trazer um relacionamento com o homem, tem um tempo de descanso, fala sobre o descanso. Depois Gênesis vem trazendo aí a entrada do pecado, né? E do pecado vem trazendo também a entrada da maldade, né? Onde um irmão mata o outro. E naquele momento existe uma perversidade rondando a terra. E aí Deus vem com a bondade e fidelidade dele e gera Sete, né, através de Adão e Eva, para poder limpar essa raiz genealógica. E mesmo assim continuam as maldades que vêm acontecendo na terra. E aí ele, diante dessas maldades, chega a tolerância de Deus, porque a misericórdia de Deus, ela é uma misericórdia disciplinadora. Então Deus é misericordioso, mas a misericórdia de Deus não tem. E isso vem falando em Gênesis 6. Diz assim: e aconteceu que, com os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas. Viram os filhos de Deus e as filhas dos homens que eram formosas, e formaram para si mulheres e de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contentará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram e as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e sobre a imaginação dos pensamentos do seu coração. Era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou em seu coração. Triste isso, né? Ai, Jesus. E diz o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de os ter haver feito.
Noé, porém, achou a graça nos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se da terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofre, farás compartimentos na arca, e betumarás por dentro e por fora com betume. Deixa eu aqui. E desta maneira farás de 300 corvados de comprimento o comprimento da arca, e 50 curvados de largura e 30 curvados de altura. Farás a arca uma janela e um curvado, e acabarás em cima. A porta da arca porás de lado. Farás andares baixos, segundo o terceiro. Porque eis que trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. E tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, fará entrar na arca, para os que conservará vivos contigo. São macho e fêmea serão. Das aves conforme as suas espécies, dos animais conforme as suas espécies, de todo réptil da terra conforme as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para conservar em vida. E leva contigo toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou. Assim fez. Então o Senhor, ele traz instruções bem específicas para Noé, né? Porque Noé, ele estava em obediência. Em meio a todos aqueles tipos de pessoas, o Senhor achou graça aos olhos do Senhor, né? Noé teve graça, porque ele estava mantendo-se firme diante dos preceitos do Senhor, diante dos princípios de Deus. Então, o que a gente tem aqui em Gênesis 6? Nós temos uma transição da tolerância de Deus e da manifestação do juízo de Deus sobre o que? Sobre a humanidade que estava corrompida. E aqui nós temos a graça, onde Deus, ele poderia ter acabado com tudo ali, mas ele decide o que? Dar salvação através de um homem justo que ele encontra. Ele deu um chamado para uma vida que é diferenciada. Ele vai dar meio que um reset na terra, né? Mas ele não quer acabar com a terra, ele não quer acabar com o relacionamento com o homem. Mas ele estava tão corrompido, tão sujo, tão bagunçado que ele decide ali fazer aquilo. Então, o que a gente tira de ensinamento para esse tempo? O pecado coletivo atrai o juízo coletivo. Infelizmente, o pecado coletivo tem levado ao juízo coletivo. Então, esses sinais, tudo isso que nós estamos vendo, gente, não é à toa. Existe a mão do Senhor nisso, tanto que ainda não se encontraram explicações, ainda não se tem discernimento, mas tem uma mão do Senhor aí. Tá? Segundo ponto, em meio à perversidade, à corrupção, à maldade, é possível ser justo. Ah, mas todo mundo é assim. Ah, mas todo mundo é assim. Não interessa, você é filho. Filho tem que se posicionar. Terceiro ponto, Deus revela seus planos a quem o quê? Os obedecem. Então o Senhor, ele tem um relacionamento com que eles obedecem. Mas sente, toda a terra não tem o juízo de Deus. O juízo de Deus não está no coletivo. Mas Deus mesmo assim vai falar comigo, vai. Porque o Senhor, ele tem um relacionamento com aqueles que estão em obediência. Então obedecer ao Senhor é a chave do relacionamento com Deus. E em quarto ponto, a fé verdadeira exige obediência prática. Guarde isso daqui, vou falar de novo. A fé verdadeira exige obediência prática. Não é falácia, é obedecer. É gerar posturas cristãs. Obediência prática.
Então, nós temos aqui no capítulo 6, e aqui tem um tempo de graça do Senhor, porque Ele tem resgatado Noé, tá? Então nós temos aqui um alerta profético. Nós precisamos viver em justiça. O que é a justiça? A justiça aqui é obediência a Deus, certo? Nós estamos todos os dias buscando a arca da fé, e obedecer a Deus é a chave. Obedecer a Deus é a chave. Então, queridos, não vão pelas coisas desse mundo, mas vão pelos princípios que estão nessa palavra aqui, ó. A palavra do Senhor. Aqui é o princípio, aqui é a verdade. Aqui não tem disse-me-disse, aqui não tem coisas ocultas, aqui não tem coisas mentirosas, aqui só tem a verdade. E a verdade vos libertará. Amém? Então que a gente leve essa palavra como uma fonte de sabedoria, porque nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo esse tempo. Sabe que eu fiquei muito pensativa? Quando eu estava lá na viagem, eu estava lendo Apocalipse. Eu até pensei em mudar, porque eu disse assim, meu Deus, mas ele é Apocalipse, um momento de tanta alegria para mim, né? E na verdade, quando parece que estava tudo conectado, sabe? E agora o Senhor falando em Gênesis, ele está trazendo assim, qual o desejo do Senhor na criação? O que ele espera de nós na criação? É um relacionamento, gente. E aqui é o Espírito Santo que está dando discernimento, porque eu não tenho discernimento sozinho. É o Espírito Santo que é meu amigo, meu conselheiro, meu ajudador. Amém? E é o seu também. Então eu declaro que para esse dia nós vamos estar mais próximos de Deus. Nós vamos ter tempo com Deus. Nós vamos ter uma proximidade do Senhor. É o que eu declaro. Que o Senhor está ansiando por aqueles que estão dispostos a viver verdadeiramente o relacionamento com Ele. Amém? Fique com Jesus, tenha um excelente dia. E ó, vamos fazer o melhor de dar nossas vidas. Combinado? Fique com Jesus. Bom dia, Lívia. Bom dia, Verônica. Bom dia, Célia. Bom dia, Adriano. Bom dia você que vai estar na live depois. Que Deus te abençoe.